reencarnação serve para a gente evoluir para uma nova vida? A reencarnação é uma necessidade para a evolução, né? Não evoluirmos sem reencarnarmos. Não nos formamos se não passar pelo pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim em diante até alcançarmos talvez um doutorado, os últimos níveis, né, de conhecimento. Então, assim, não evoluímos sem a encarnação. A encarnação é a necessidade que o espírito tem de mostrar a que veio. Tu aprende dentro do mundo espiritual, mas com as reencarnações é que tu mostra, de fato, a tua possibilidade de realmente evoluir. E tem um período para esse reencarne ou isso é indiferente? Não existe regra, até porque a base do mundo espiritual é a eternidade. Então, existe a necessidade de reencarnar. A espiritualidade superior que controla isso, porque eles sabem exatamente o que precisamos, né? Porque são superiores a nós, mas não existe uma regra em relação a tempo. Os espíritos, quando desencarnam, eles passam por aquele transtorno, aquele momento, aquela perturbação. Depois que eles se reconhecem dentro do mundo espiritual, eles começam a evoluir também dentro do mundo espiritual, até estarem prontos para um novo momento, uma nova encarnação, né? Independente do plano, do lugar onde vão encarnar, porque a casa de Deus tem muitas moradas, o universo é cheio de globos que Deus preparou para as encarnações. Então, existem muitos lugares onde nós podemos exercitar o nosso aprendizado. E o espírito, Fábio, ele pode querer ou não vir quando é chegada essa hora? Ele pode escolher? Pode. Nós temos o livre-arbítrio, mas chega um limite onde Deus pensa, não, agora deu, vamos lá. Tem que ir. Tem que ir. Mas Deus tem paciência e dá essa liberdade, assim, para que a gente recue, né? Não se evolui, mas que recue diante das provas, muitas vezes por medo. Até a desistência. Tu sabe que quando se está esperando um bebê, quando a gente está esperando um bebê, a encarnação de fato só se dá no momento do nascimento, no momento em que o espírito toma aquele corpo. Até então é uma ligação fluídica, que é um laço, é um fio prata, onde é ligado aquele espírito àquele feto. No momento da encarnação, sim, ele se liga, ele se dá a encarnação no momento do nascimento, desculpa. Então, a partir dali, ele não tem mais o livre-arbítrio de desistir, né? Até então, quando está antes do nascimento, aquele espírito ainda pode optar pela desistência da encarnação. Ele tem a liberdade sobre a desistência. Depois do nascimento, ele não tem mais essa liberdade, ele tem que esperar ter viabilidade possível, né, durante a fase adolescente, adulta, para cometer a desistência da vida. Entendemos. A Vanderleia nos pergunta, Fábio, como sentimos que estamos sendo traídos no geral? Muitos sonhos faz sentido. Traídos? No geral. Não entendi a pergunta. Como sentimos que estamos sendo traídos no geral? Muito sonho. Faz sentido? Olha, a intuição durante os sonhos, ela quer dizer? Pode Acredito ser que sim, não só em relação à traição. Por favor, calmem vocês. Tira atenção. Olha só, não só a intuição na traição, mas em todos os sentidos, assim, a gente pode ter intuição, entendeu? Em relação às coisas que estão acontecendo na nossa volta. É normal para o espírito. Eu não vou dizer que sonhar que está sendo traído é um sinal, né? Porque às vezes pode... mas
a intuição ela existe, né? E os sonhos têm várias interpretações, né? Então fica Exatamente. complicado. Exatamente. Cada um tem que entende às vezes, né, de uma certa forma. Essa aqui. Espíritos. Espíritos sabem onde estão. Ao desencarnar em um suicídio, o espírito é capaz de voltar ao lugar? Pode repetir? Sim. Espíritos sabem onde estão? Ao desencarnar em um suicídio, o espírito é capaz de voltar ao lugar? Claro, claro. O espírito, quando ele desencarna, ele tem total noção do seu ser, né? Do que ele foi, do que ele era, aonde ele vivia, das coisas que aconteceram, né? Eles podem interagir com a gente normalmente. Tem uns até que é tão forte isso, que eles têm a dificuldade até de entender que já não fazem mais parte, não pertencem mais a esse mundo, né? Mas eles podem sim ir, voltar, ir e vir. Eles têm essa possibilidade. Mas só os suicidas ou qualquer espírito de qualquer tipo de morte? Qualquer espírito. Eles têm essa liberdade de ir e vir. Eles eles têm limitações, não é a tudo que é permitido. Mas eles têm a liberdade de ir e vir. E por que eles ficam sendo obsessores? Porque interessa, né? A gente vê por nós, seres humanos, né? Às vezes tu passa por um transtorno de uma separação e tu sofre com a separação, tu não aceita a separação, tu não procura pessoas que vão te tirar daquele caminho, tu procura pessoas que escutam aquela tua lamúria, né? Que te acolhem naquele sofrimento, que tu quer falar. Então, as pessoas se juntam pelas suas vontades, entendeu? Eles ficam porque muitas vezes aquele pensamento destrutivo faz com que fortaleça o erro deles, né? Porque quando tu faz algo errado e se o outro vem e te conta a mesma história, aquilo te alivia, mesmo sendo uma coisa negativa, te alivia. Não foi só eu, não sou só eu, né? Uma forma de apoio, né? Exatamente.